Olá meus amigos, um bom dia a todos, espero que se encontrem bem em mais este dia que estamos a transmitir para vós estes vídeos e estas meditações que todos os dias chegam até vós. Hoje vamos continuar a estudar o livro de Daniel que iniciámos ontem e vamos então começar a dar uma perspectiva relativamente aos profetas que sempre existiram desde a antiguidade. Aliás, a história está marcada por pretensos profetas e com as suas profecias alusivas ao futuro. No entanto, a Bíblia diz que a nenhum mortal foi dada a capacidade de conhecer o futuro a não ser que o próprio Deus o tenha revelado. Os profetas bíblicos enquadram-se então neste sentido. Deus e apenas Deus que conhece o futuro, assim como o passado, como nos diz em Isaías, no capítulo 46, nos versículos 9 e 10, escolheu os profetas para guiar o seu povo através da palavra profética, como diz no livro de Amós, no capítulo 13 e no versículo 7. Daniel, o cativo de Babilônia, ou João, o cativo da ilha de Patmos, que escreveu o livro de Apocalipse, ocupa uma posição de destaque entre os profetas bíblicos. Deus escolheu-os para registarem os eventos finais da história da humanidade antes do estabelecimento do reino eterno de Cristo. E nós vamos então, nesta série que estamos a iniciar, acompanhar as profecias e o estudo do livro de Daniel. Este livro de Daniel, que foi escrito por volta de 600 anos antes de Cristo, período em que Daniel esteve como prisioneiro naquele que foi o grande império da Babilônia, e que se alguns tempos atrás se questionava em termos históricos se este império realmente tinha existido, a verdade é que a arqueologia e os estudos têm vindo a comprovar a cada dia que este império realmente existiu, deixou as suas marcas na Terra e cada vez são desvendados mais mistérios relativamente a este império, o que comprova, mais uma vez, através da arqueologia, dos estudos que têm feito os historiadores, que a Bíblia realmente é um livro fidedigno em que podemos confiar. De acordo com Jesus, o autor do livro de Daniel é o próprio Daniel. Porquê? Porque, em primeiro lugar, este livro leva o seu nome. Em segundo lugar, ele está a escrever na pessoa do singular, como sendo ele próprio. Só alguém que pudesse ter vivido no século VI a.C. podia conhecer os detalhes que ele descreve neste livro. E o próprio Cristo realmente confirma que Daniel foi o seu autor, de forma que não temos razões para duvidar. Mas podemos verificar esta citação de Cristo no livro de Mateus e no capítulo 24, no versículo 15. Vamos então abrir a Bíblia para confirmarmos esta citação que estamos então a referir. No livro de Mateus, no capítulo 24 e no versículo 15, que diz o seguinte: Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Aqui a desolação nós iremos falar um pouco mais à frente, relativamente ao que será então a desolação, que fala no livro de Daniel. Entretanto, gostava de vos também indicar, enquanto esta explicação ainda tarda a vir, gostava de vos explicar também quem é que era Daniel e em que contexto aparecem então as suas profecias. Quando Nabucodonosor invadiu pela primeira vez a cidade de Jerusalém, em 605 a.C., ele levou cativos consigo vários jovens da linhagem real de Jerusalém. Esses jovens, entre eles estava Daniel, mas também 3 amigos,
Ananias, Misael e Azarias. E nós podemos ver isso abrindo já então o livro de Daniel. E lendo no capítulo 1, nos versículos, começando no versículo 1, que diz o seguinte: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas suas mãos alguns de Judá e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenés, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinarem a língua dos caldeus. Entre o território de Judá e de Benjamim será isso. Peço desculpa, enganei-me. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Temos, portanto, aqui a indicação daqueles que estavam entre os filhos de Israel. Estes 4 jovens que foram levados como cativos para Babilônia. Estes 4 jovens que foram escolhidos entre muitos, sendo considerados príncipes em Israel e jovens de boa aparência. Amanhã vamos então continuar para tentarmos perceber porque é que Deus permitiu então que Israel fosse conquistada e esses jovens fossem levados e fosse de cativo também o rei. Entretanto, espero que tenham todos um bom dia, fiquem bem, é o meu desejo.